Hoje a gente vai explorar uma ideia do Evangelho que é simplesmente fascinante. A gente vai falar sobre uma espécie de trindade espiritual que une três personagens muito diferentes: a Trindade da Humildade. Pensa só, três vozes de séculos diferentes, de lugares e realidades completamente distintas, mas que de alguma forma ecoam numa harmonia perfeita, como se juntas elas cantassem a mesma música. É isso que a gente vai chamar aqui de Trindade Espiritual da Humildade. É como se esses três personagens formassem juntos uma única porta de entrada, sabe? Um caminho único pelo qual a graça de Deus entra no mundo. E quem são essas três figuras? Bom, são o publicano, Maria e o centurião. E o curioso é que eles nunca se conheceram, claro, nunca andaram juntos, mas é como se, no plano espiritual, as almas deles vibrassem na mesma frequência, formando um acorde perfeito. Vamos desvendar isso, começando pelo primeiro pilar. O nosso primeiro pilar é o publicano. A humildade dele é aquela que nasce da coragem de olhar para a própria ferida, sabe? De encarar a verdade sobre si mesmo sem filtros, por mais dolorosa que seja. A cena que o Evangelho nos pinta é muito forte, né? Um homem lá no fundo do templo, quase se escondendo. Ele não está fingindo, não está criando desculpa, nem tentando maquiar a própria culpa. Ele simplesmente está ali, com a verdade dele. E aí, do coração dele, sai essa oração tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa. Não tem uma lista de méritos, não tem comparação com os outros, é só um reconhecimento puro e simples da sua condição. Essa então é a humildade da contrição. É a alma sem máscara. E aqui tem uma verdade incrível. Deus não opera na máscara que a gente usa. Ele opera na ferida. E para a ferida ser curada, bom, ela precisa estar à mostra, né? Ok? Saindo do publicano, a gente muda completamente o tom para ouvir a segunda voz dessa harmonia, a de Maria. Ela vai nos mostrar um outro lado da humildade, uma coisa luminosa. O cenário agora é outro. A gente sai do templo, daquele canto mais escuro, e vai para uma casa simples em Nazaré. E olha só o contraste. Enquanto o publicano abaixava a cabeça, Maria eleva a alma num canto. Mas um não contradiz o outro. Na verdade, um completa o outro. Presta atenção no que Maria diz. Ela não fala, nossa, como eu sou grande ou eu sou incrível. Não. Ela reconhece que coisas maravilhosas aconteceram nela, mas na mesma hora atribui tudo a Deus. A humildade dela não nasce de se saber pecadora, mas de entender que tudo, absolutamente tudo, é um presente. Essa é a humildade do louvor. É ter essa clareza de que tudo de bom que a gente tem, ou é dom. E a prova maior disso é que, mesmo sendo rainha do céu e da terra, ela nunca deixou de se chamar de serva. Isso é impressionante. E agora, vamos para o nosso terceiro pilar, a terceira voz desse trio, o centurião. É com ele que a gente vai ver a humildade que brota de uma fé gigante. Pensa bem em quem era essa figura. Um soldado romano, uma autoridade, um estrangeiro com poder. Ele podia chegar com toda a arrogância do mundo, mas na frente de Jesus ele se desfaz de tudo isso. Ele deixa o status, a patente de lado e se curva espiritualmente. E aí ele diz aquela frase que a igreja repete até hoje. É uma frase que é um paradoxo. É a humildade mais ousada que existe. Pensa bem. Na mesma respiração ele diz, eu não sou digno. E logo em seguida pede o impossível. Ele confessa a própria pequenez, mas confia de um jeito absurdo no poder da palavra. Essa é a humildade da fé. É se colocar lá embaixo, mas com o coração esperando tudo lá do alto. E o mais legal é que o próprio Jesus fica admirado. É como se o centurião tivesse sacado o segredo, entende? A fé humilde é a chave que abre a porta do divino. Bom, a gente viu as três peças do quebra-cabeça. Agora vamos juntar tudo. A gente entende por que falamos de uma trindade. Olha só, colocando um do lado do outro. O publicano reconhece a miséria. Eu pequei. Maria reconhece a grandeza de Deus. Ele fez maravilhas. E o centurião reconhece o poder de Deus. Ele pode curar. Uma frase completa a outra. Percebe? É uma sequência perfeita. Juntando essas três atitudes, a gente tem a fórmula da oração perfeita. Começa com a contrição do publicano, o reconhecimento da falha. Depois vem o louvor de Maria, o reconhecimento da grandeza divina. E fecha com a confiança total do centurião. Uma alma que une isso vira um terreno fértil para o sagrado.
No fundo, o que esses três nos mostram é a lógica de Deus, que é o contrário da lógica do mundo. Quem se acha grande se esvazia, mas quem se abaixa, quem se reconhece pequeno, esse sim, Deus levanta. Quem se esvazia de si mesmo, Deus preenche. E a gente vê isso na prática, nos resultados. O publicano se humilha e sai do templo justificado, exaltado. Maria se diz serva e é coroada rainha de tudo. O centurião se diz indigno e recebe o milagre. É a prova de que o caminho para cima passa invariavelmente por baixo. No final das contas, o que isso nos ensina é que não importa onde a pessoa está, seja no templo, em Nazaré ou em Cafarnaum. E não importa a condição social, pecador, virgem ou soldado. O que realmente faz a diferença é a postura da alma. Os três, cada um do seu jeito, abriram um espaço. E onde há espaço, Deus entra. Então, para resumir, são três caminhos que na verdade se tornam um só. O publicano nos guia para o arrependimento verdadeiro. Maria nos guia para a adoração e louvor. E o centurião nos guia para a fé absoluta. E é isso. Essa é a trindade da humildade. Contrição, louvor e confiança. Juntas, elas formam um caminho espiritual completo. A pergunta que fica para a gente pensar é, hoje, qual dessas três vozes está precisando ecoar mais forte dentro de nós?